Você está ligado com a nossa turma do curso básico em teologia. Isso mesmo, essa é a nossa turma do curso básico em teologia, turma das quintas-feiras, Hoje é quinta-feira, 14 de julho de 2022. Esta é a terceira aula do terceiro módulo da matéria de escatologia, né? Obrigado, irmã Maria Almeida, pela sua informação. Fique tranquila, Deus lhe abençoe. A senhora me ouve? Só me diga sim ou não, se a senhora me ouve. Que a irmã Maria Almeida não está me ouvindo. Irmã Maria Almeida, a senhora está me ouvindo? Alô? Sim, pastor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, eu quero ter certeza que a senhora está me ouvindo e me vendo, perfeito? Sim, tô. Sim. Desculpa. Obrigado, recebi a sua mensagem. Fique tranquila, tá bom? Muito obrigado. Amém. Obrigado, pastor. Perfeito. Meus irmãos, antes de começar a aula, eu não quero ser repetitivo, mas quero apresentar a vocês uma situação, tá? Para primeiro levarmos em oração. Em oração, infelizmente, por muitas razões, né? Mas a principal delas, a maioria está tendo problemas de trabalho e outros compromissos, não estão mais podendo vir às aulas presenciais. Eu estava comentando com o irmão Kleber e a irmã Kelly. Se chegarmos a um número de 2 alunos, eu não terei condições de manter esta turma da quinta-feira, porque temos que seguir um número mínimo, né? E esse número mínimo teria que ser, teoricamente, 5. Mas se chegar a 2, vai ser completamente impossível eu manter a turma da quinta, com exceção da irmã Cássia, né, que tem uma situação totalmente excepcional, que ela já está finalizando o curso, né? No caso da irmã Cássia, eu teria que dar a ela uma contemplação, caso viesse a ocorrer, né? Não estou prevendo ou afirmando que isto vai acontecer. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando, gente? Quantos estão me entendendo? Eu não estou afirmando que isto vai acontecer, mas se eventualmente vier a acontecer que esta classe chegar a ter 2 alunos, eu lamentavelmente terei que parar o curso, pelo menos na quinta-feira, até termos alunos para fazer funcionar a quinta-feira de uma maneira satisfatória, né? Porque hoje, por exemplo, já infelizmente perdemos 3 alunos perdemos hoje, né? Este mês de julho já perdemos 11, 12 alunos por N razões. As duas principais razões são família, trabalho e outros compromissos que eu não quero aqui entrar em detalhes. Então, nos ajude com as suas orações. Se vocês conhecem, vocês não são obrigados, mas é uma tentativa que eu estou fazendo, eu estou do meu lado, estou correndo atrás. Tá? Pessoas interessadas em estudar a palavra de Deus online, às quintas-feiras, e que possa ter o compromisso de estar todas as quintas, divulgue então a nossa escola, porque não convém você divulgar para quem não tem interesse e que não tem compromisso. Né? Se não pode se comprometer e não tem interesse, então não faz sentido você divulgar. Mas se você conhecer servas de Deus que tenham interesse em se comprometer em estudar a palavra às quintas, de 8 às 10, me deixa saber, tá? Ou então, recomendo a pessoa para conversar conosco, que vamos aqui batalhar para manter essa turma da quinta. Em caso extremo, então, se chegarmos a 2 alunos, infelizmente, não teremos condição nenhuma e teremos que suspender as aulas até termos um mínimo de 5 alunos para que a coisa funcione. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Todos estão me entendendo? Isso. Eu agradeço a compreensão, as orações desde já, e os que puderem, repito, divulgarem, façam-no, e vamos confiar no Senhor, né? Se acontecer que fechemos esta turma, teremos que fazer, só a irmã Cássia nessa situação, ela é a única que não vai ser prejudicada, porque ela está na finalização do curso, e aí nós vamos dar uma contemplação para a irmã Cássia. Já os demais, infelizmente, eu não vou poder fazer nada, porque fica inviável manter uma classe de teologia com 2 alunos. Mas amém. Agradeço a compreensão de vocês, as orações desde já, e vamos esperar que a mão de Deus opere e reverta, né, este quadro, que é a primeira vez, né? Então, sempre temos problemas e crises, mas a título de perdermos muitos alunos, é a primeira vez que acontece
na nossa escola. Já na turma da terça e da quarta, nós estamos tendo entrada de aluno, assim, quase toda semana. Né? Hoje já ganhamos 3 alunos na terça, na próxima semana ganharemos 5 para a turma da quarta. Está crescendo na terça e na quarta, mas na quinta não sei o que está vendo, mas amém. Deus sabe todas as coisas. Página 38, por favor, página 38. Página de número 38, deixa eu ver aqui, que eu estava me esquecendo, é muita coisa na minha pequena cabecinha, nada a ver com a cabeça. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Deixa eu ver aqui, eu acredito que sim. Ok. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Ok. Perfeito. Acabei de enviar agora no grupo, se você for dar uma olhadinha lá, acabei de enviar no grupo um arquivo PDF. Deixa eu ver se vocês conseguem ir lá no grupo, tá lá, ó, um arquivo PDF. Dê uma olhadinha, por favor, lá no seu telefone celular, no grupo. Bom, Kleber, faça a minha gentileza, se o irmão não se importa, dê uma olhadinha, os demais irmãos, se você está vendo esse arquivo e consegue abri-lo lá no grupo, tem PDF. Me diga se você consegue abrir este arquivo, está lá no grupo do WhatsApp dos alunos da quinta. Vê se você consegue abrir. Me diga sim, consegui ou não, não consegui. Não consegui, pastor. Não conseguiu. No seu celular. Então, o que o irmão tem que baixar o Adobe PDF. O irmão tem que baixar o PDF no seu celular para verificar. Irmã Kelly, depois, quando conseguir, me diga se a senhora conseguiu abrir no seu, perdão, no seu celular, o arquivo que eu enviei agora no grupo. Irmã Cássia conseguiu, irmã Maria Almeida, só me avise, por favor, se a senhora no seu celular conseguiu. Sim, eu consegui, pastor. Isto. Este mesmo arquivo, preste muita atenção, esse mesmo arquivo eu mandei para o e-mail de vocês, o mesmíssimo arquivo. Tá? Depois confiram se entrou. Se não entrou, me avisem que eu faço o reenvio de maneira separada, porque este arquivo é o último arquivo de slides com os quais nós vamos trabalhar até o final da nossa matéria, tá bom? Até o final da nossa matéria. Importante também relembrar, se vocês olharam com atenção, eu mandei uma postagem ontem, que eu até imprimi, tá? Está aqui, com algumas datas. E aqui nós temos a data da entrega do questionário de escatologia no dia 18 de agosto. Então, você tem até, no máximo, até o dia 18 para fazer a entrega do questionário. Se puder entregar antes, amém, glória a Deus. Mas, se não puder, você tem até o dia 18. E para os que forem continuar, né, com exceção da irmã Cássia, né, porque essa é a última matéria dela, a próxima matéria vai ser hermenêutica e exegese bíblica, começando no dia 11 de agosto. Tá? Então, a última aula desta matéria de escatologia vai acontecer no dia 10 de agosto, porque o dia 13 é férias, é a semana de férias, é de 1 a 4, é a semana de férias, então essa matéria ela vai terminar, na verdade, dia 11, desculpe, eu coloquei dia 10, mas dia 11, deixa eu conferir aqui, dia 11 vai cair numa quinta-feira, perdão, não, desculpe, vai no dia 28, desculpe, dia 28 deste mês, então esta matéria termina. Aí no dia 4 de agosto estamos na semana de férias e no dia 11 começa a matéria de escatologia. Só você conferir aqui, tá tudo batendo direitinho, tá bom? Tudo batendo direitinho. E esperamos em Deus, né? Repito uma vez mais, até lá as coisas estarem, com a graça de Deus, regularizadas e possamos, né, manter a continuidade desta turma. Se, infelizmente, não acontecer isso, deixarei claro vocês, sabedores com bastante antecipação. Mas vamos confiar que Deus vai
entrar com providência e teremos mais de 5 alunos para manter esta turma. Página 38, por favor, página 38. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entre em contato comigo, me chamando ou me mandando mensagem por escrito ou por áudio no nosso privado do WhatsApp. Estou à disposição de atender vocês, tá bom? Página 38. Segunda ressurreição. Eu vou precisar hoje muito de conversar com vocês. Eu sei que é um pouco normal de alguns alunos ficarem um pouquinho quietinhos no transcurso da aula, totalmente normal, é um direito que cabe ao aluno, nem todo aluno gosta de falar, de participar, de se manifestar. Já outros, de vez em quando, participam, se manifestam, falam, isso é muito variável, mas não obriga que constantemente o aluno esteja falando, participando, enfim. Mas hoje, sinceramente, eu vou precisar de estar conversando com vocês. Por quê? Porque a matéria que vamos abordar hoje, ela é realmente difícil. E tão difícil que ela é que eu preciso ter certeza que nós vamos sair desta aula com esta temática bem assimilada, bem mastigada, bem compreendida, né? Porque eu não posso correr nesta parte, porque vai dar problema lá na frente. Tá? Se você não entender essa matéria hoje, a gente vai ter problemas lá na frente, é como fosse um obstáculo. Se a gente não derrubar esse obstáculo aqui agora, lá na frente, como a gente quiser avançar um pouquinho mais, você vai se esbarrar nesse obstáculo e vai ter enorme dificuldade, enorme, de avançar, tá bom? Então, vamos procurar mastigar o máximo possível dessa matéria de hoje, por isso que eu vou precisar de conversar com vocês vão ter que abrir o áudio, conversar comigo e serem bastante sinceros, até que ponto vocês estão entendendo, até que ponto vocês não estão entendendo, ok? Vamos lá começar, então. Para falar de segunda ressurreição, temos que entender do que se trata a primeira ressurreição. Prestem atenção nas perguntas que eu vou fazer agora. Uma vez que a gente vai falar sobre a segunda ressurreição, e eu quero acreditar, menos que eu esteja muito enganado, que vocês têm lido ou têm folheado, né, a apostila, dado uma olhada, procurar a avançar um pouquinho no conteúdo. Eu quero acreditar, posso estar enganado. E se eu estiver enganado, é muito fácil, eu vou saber isso hoje, aqui, agora. Bem fácil, não vai ter mistério. Vai ficar na cara, na evidência. Não estou enganado, já está certo, tá bom? Vamos lá. Se existe a segunda ressurreição, como a Bíblia nos ensina, obviamente, existe uma primeira ressurreição. O que exatamente difere, o que caracteriza, qual é a diferença marcante entre a primeira e a segunda ressurreição? Procure colocar da maneira mais simples que você entendeu a diferença. Qualquer um de vocês pode abrir o áudio, tá? Eu preciso que vocês agora abram o áudio e me digam o que você entende das diferenças marcantes ou da diferença principal entre a primeira e a segunda ressurreição. Vamos lá. Quero ouvir vocês, por favor, senão a gente não vai conseguir hoje avançar nessa aula. Eu preciso saber até que ponto, entenderam? Vocês estão entendendo e até que ponto vocês não estão entendendo. Vamos lá. Irmã Cássia, seu áudio está nulo, não lhe ouço. Talvez esteja abaixo o volume do seu áudio. Não consigo lhe ouvir, que pena. Uau! Está havendo algum problema do seu lado. A senhora me ouve, perfeito? Certo, mas eu não lhe ouço. A senhora está literalmente fazendo mímica para mim. É alguma coisinha, deve ser uma coisa, deve ser um comando bem simples aí no seu controle. Dê uma olhadinha no lado esquerdo, parte inferior esquerda, no mute. Dê uma olhadinha se o seu mute está ativado ou desativado.
Vê se está me ouvindo agora. Agora, perfeito. Aí eu diria como É Jesus... alguma coisa aqui na configuração. Agora eu diria como Jesus disse àquele surdo, efatá, abre-te, e abriu. Vamos lá, irmã Cássia, o que a senhora entende? A diferença que mais chama atenção entre a primeira e a segunda ressurreição? A primeira ressurreição vai se dar no momento do arrebatamento. Os mortos ressuscitarão primeiro, né? Esses mortos são os salvos. Ok. E a segunda vai ser após o milênio, onde vai ressuscitar todos que morreram sem ser salvos. Excelente. Isso é o que eu chamo não de um tiro no pé, tiro na testa. Tá? Se ninguém aqui levou um tiro na testa, e graças a Deus que eu sei que não, mas esse foi um tiro na testa. Toc! Sabe o que é o tiro na testa? É para matar, para acertar mesmo, não tem como. Parabéns, irmã Cássia. Só por causa desta resposta, olha, me animei tanto. Jesus, eu vou dar um cinquentinha para a senhora. Não posso ser injusto, entendeu? Você fica à vontade, você não é obrigado a participar. Mas se você quiser participar e acertar com um tiro na testa, eu vou reconhecer, entendeu? Parabéns, irmã Cássia. Irmã Cássia, não se assusta, tá? Quando a senhora fechar o seu quadro de notas, a senhora só vê 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Não é 100 S-E-M, é 100 C-E-M, tá? Fica assustada, não. Da onde vem tanto 100? A senhora fez por merecer. Irmãos, aqui estamos para estudar a palavra, né? E quem está ligadinho estudando, não falo isso em menosprezo aos demais alunos, é normal que a gente tem que reconhecer, obviamente, o esforço. Então, vamos resumir a frase da irmã Cássia, que foi fantástica. Parabéns, irmã Cássia. A primeira ressurreição vai ocorrer no momento do arrebatamento da igreja e vai envolver a ressurreição de todos os mortos salvos. Desde lá do Antigo Testamento até, preste atenção, o último crente que no último segundo morra e aí, bum, acontece o arrebatamento, ele é ressuscitado. A segunda ressurreição vai acontecer depois do milênio e não vai envolver os salvos, senão os ímpios, os perdidos. Mas há um detalhezinho, não é que a irmã Cássia esteja errada, porque do contrário não daria os 50 pontos, mas temos um ponto a acrescentar na primeira ressurreição. E este ponto que a irmã Cássia não abordou, eu quero deixar para um outro aluno, para eu ter a oportunidade de eu dar 50. Há um detalhezinho muito curioso, chamativo demais na primeira ressurreição. Vamos ver se vocês vão se lembrar desse detalhezinho. Se você, aluno, se lembrar, os 50 são seus. Tem um detalhe muito interessante que você não vai ver na segunda ressurreição, que é a dos ímpios, mas na primeira ressurreição dos salvos, tem um detalhe altamente chamativo, mas chamativo demais, a menos que você não se lembra, ou não anotou, ou não entendeu nada da primeira ressurreição. Vamos lá. Vou dar um tempinho aqui, de 1 a 3 minutos. E está na apostila. E é isso que é o mais interessante. Se você, aluno, está lendo a apostila e entendendo, vai se lembrar desse detalhe. Também tem aquela, o aluno pode estar lendo a apostila e pode não estar entendendo nada. Aí é preocupante. Aí nós temos que avaliar por que o aluno não está entendendo. Se o problema é do professor, poderia, e na verdade, na maioria dos casos, o problema é meu, não é? Ou, se não é meu, qual o problema que o aluno estaria do seu lado tendo em não estar assimilando estas partes que são importantíssimas. Vamos lá. Que detalhezinho envolve a primeira ressurreição? É um detalhe muito chamativo. E já vou dar uma dica a vocês. Está dentro do livro do Apocalipse. Porque a primeira ressurreição ela é falada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Estou dando não a dica, estou dando um dicão.
Sabe o que é um dicão? É o aumentativo de dica, tá? Estou dando um dicão. Não, esse detalhe não está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Esse detalhezinho não está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Está unicamente no livro do Apocalipse. Vamos lá. Olha, estou dando um dicão. Se o aluno não se lembrar, só a irmã Cássia está isenta dessa pergunta, porque ela já mordeu a fatia do bolo para ela. Então, ela já está hoje tranquila. Ok? Agora está aí o irmão Kleber, irmã Kelly e irmã Maria Almeida. Vamos lá. Um de vocês três vai morder a fatia aí do bolo. Vou ficar triste se nenhum de vocês três não morder essa fatia. Aí eu vou chegar à conclusão que não entenderam, e aí nós vamos ter que dar uma voltinha para trás. Porque eu não posso avançar na segunda ressurreição. Vocês estão me entendendo? É inviável, é impossível eu avançar para explicar a segunda ressurreição se vocês não entenderem bem a primeira. Vamos lá, tempinho para vocês três. Se quiserem os 50 pontos, também vocês não são obrigados. Tá? Aqui tudo fica à vontade, no desejo do aluno, né? Na questão de querer participar e querer ganhar ponto. Vamos lá. Que detalhe é este? Que só relata, só traz escrito o livro do Apocalipse. Uau! Agora realmente estou muito preocupado. Então eu tenho que descobrir aonde está o problema. Se o problema está na maneira como eu passei para vocês, eu não fui talvez o mais explicável possível, ou o problema está em vocês que não anotaram ou não estão se lembrando. Aí a gente tem que descobrir. Se o problema está em mim, não tem problema de admitir, o problema está em mim. Eu não sou perfeito em nada e eu deixo muito a desejar. Essa é a verdade. Deixo muito a desejar. Nenhum de vocês três estão se lembrando? Ô, papai do céu. Vamos lá. Vai lá em algum cantinho da sua apostila ou do seu caderninho de notas, escreva o seguinte. Isso tem que ser escrito para você nunca mais se esquecer. E sabe qual é o problema mais sério? Isso está escrito na apostila. E ninguém consegue se lembrar. Incrível, de vocês três não conseguem. Está escrito com todas as letras. Basta que você passe lá na parte que se refere à primeira ressurreição, que você vai detectar qual é esse detalhezinho que eu estou querendo saber, e por incrível que pareça, dá a entender que nenhum de vocês devem ter passado pela primeira ressurreição. Ok. Escreva, então, em algum lugar, em alguma parte da sua apostila, no seu caderninho de notas. Detalhe único da primeira ressurreição. Escreva assim, detalhe único da primeira ressurreição. Aí você vai colocar entre parênteses a ressurreição que vai envolver a todos os salvos. Detalhe único da primeira ressurreição, entre parênteses, a qual vai envolver a todos os salvos. 2 pontos. Este detalhe único encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Este detalhe único encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Eu vou pedir ao irmão Kleber abrir o seu áudio e ler o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Aí está o detalhe. E aí eu espero que o irmão Kleber descubra qual é esse detalhe único. Sabe que ele é fácil de entender? Porque se você ler, você vai encontrar o detalhe. A menos que você não esteja entendendo o que está lendo. Aí é outra situação, um pouquinho mais preocupante.
Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Coloque a sua atenção agora redobrada, redobrada, redobradíssima. Vamos lá. Bom, Cléber, faça-nos a bondade e a gentileza de ler Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Muita atenção, gente, muita atenção. O detalhe está aí. Se você presta atenção na leitura, você vai descobrir o detalhe. Por favor. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entenderam o que lemos? Se entendemos, aonde está o detalhe aí? Vamos lá, irmão Kleber. Conseguiu pegar o detalhe? Qual seria? As pessoas que viveram durante o milênio e que eles não aceitou nem o sinal da besta, não adoraram a besta e viveram aqui no meio da tribulação, adorando a Cristo Jesus. Eu creio que o irmão conseguiu, por interessante que pareça, inverter a ordem dos fatos. O irmão conseguiu, interessantemente, fazer isso. Inverteu. Coloca agora o contrário. Vira a fita. Vira a fita. Vira a fita. O irmão conseguiu, incrivelmente, inverter a ordem dos fatos. Tá certo. Só que o irmão fez o contrário. Agora pega a fita e vira. Uhum. E vamos lá. Consegue virar a fita agora e agora dá a explicação correta. Vira a fita. Ok. Eu tenho que ter certeza que vocês vão entender a primeira. Do contrário, como é que eu vou entrar na segunda ressurreição? Gente, isso aqui é interessante demais. Mas se a gente prestar atenção no texto, vamos lá. Se o irmão Kleber não entender, aí eu vou pedir, por favor, eu não queria escolher, mas eu estou sendo obrigado, porque a turma está muito pequena hoje. Quero ver se a irmã Maria Almeida conseguiu entender o texto. Se ninguém entender o texto, então eu não vou poder falar sobre a segunda ressurreição. Vou ter que voltar para a primeira de novo. Vai ficar isso bem explicado. Vamos lá, irmão Kleber. Ok, pastor. Eu queria entender mais a fundo aqui esse versículo. Não consegue pegar o detalhe. Perfeito, sem problemas. O irmão, obviamente, não é obrigado a, assim, num estalar de dedos. Mas Maria Almeida, está me ouvindo? Pode participar, nos ajudando, não querendo constranger a senhora, que eu quero ter certeza que a senhora entendeu ou não entendeu nada. Onde está o detalhezinho deste texto que fala da primeira ressurreição? Porque tem um detalhe chamativo. E é um detalhe que a senhora pode acreditar ou não. Até pastores não entendem e não veem esse detalhe, embora está aí no texto. Vamos lá. Pastor, eu até acompanhei o irmão aí falando, e eu pensei assim, não, ele está certo. Então, aí o senhor falou, não. Aí eu falei, meu Deus, então eu também não estou sabendo. Entende? Estou na mesma do irmão aí. É um pouquinho preocupante, porque isso está escrito na apostila. É um pouquinho preocupante, porque então os irmãos estão tendo uma séria dificuldade na leitura. Posso estar errado. E, repito, se eu estou errado, eu não tenho problema de admitir, eu estou muito errado. Mas, até onde eu estou detectando, então os irmãos estão com um problema sério na leitura. Irmã Kelly, poderia participar ou não? Me deixe saber. Sim, acabei de chegar em casa. Ok. Há um detalhezinho que eu percebo que, com exceção da irmã Cássia, que ela já mordeu a fatia do bolo dela. Então, a irmã Cássia ali, está numa tranquilidade só, porque lá na frente eu acho que ela vai levar o bolo todo inteiro. Ok. O irmão Kleber não conseguiu entender, e nem a irmã Maria Almeida. A minha pergunta é, para eu falar da segunda ressurreição, é necessário que entendamos bem a primeira ressurreição. A irmã Cássia já falou, bem explicado. A primeira ressurreição envolve
unicamente os salvos, ok? E vai acontecer no momento do arrebatamento. A segunda ressurreição vai envolver os ímpios, os perdidos, e vai acontecer depois do milênio. Entretanto, há um detalhezinho muito chamativo com respeito à primeira ressurreição, aqui vai envolver os salvos, que até pastores, por incrível que pareça, leem o texto, mas não entendem. Está ali escrito. É uma coisa estranha, não é? Está escrito, mas não consegue enxergar. É uma coisa... É como se estivesse escrito: mamãe passou açúcar em mim. Quando eu leio, mamãe passou açúcar em mim, o que é que eu entendo? É que minha mãe passou açúcar em cima de mim. Então, não tem muito mistério. E esse texto tem uma coisa interessante. E acabamos de falar ele agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Qual é esse detalhe chamativo que encontramos na primeira ressurreição? Tem um detalhezinho, e o texto mostra esse detalhe. A menos que a irmã Kelly também caiu no mesmo problema. E aí fica difícil. Aí vamos voltar toda a fita para trás. O sinal na testa? Não. Nem na mão. É muito sério, irmãos. Nós temos que ler o texto pelo menos 3 vezes e tirar conclusões. A menos que o texto tenha algo muito bloqueador, algo que bloqueia a nossa compreensão. Pelo menos o português deste texto não está tão difícil de ser compreendido. Eu entendo e admito que existem textos... pastor, Ok. que os santos é que vão julgar É que vão julgar, uai, não? Apocalipse 24? Não. Tem um detalhe aí incomum na primeira ressurreição. Incomum. Eu sei que eu falei disso, mas se vocês não anotaram, papai do céu, vocês vão anotar de novo. Ou se anotaram em algum lugar, vocês perderam essas anotações. Uau! Realmente, por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. A turma de ontem, mas respondeu com uma facilidade, porque todos leram o texto e todos. Pensa em 24 alunos, entenderam todos. Assim. Então, qual é a conclusão que eu estou chegando? Desculpe, não estou querendo tirar meu corpo fora, a minha resposta. Então, o problema não está em mim, está na compreensão dos irmãos. Mas vou ajudar vocês. Vamos ler o texto de novo, juntos? Vamos lá, pega a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Olha como é importante ler um texto mais de 2 vezes. E agora eu vou ler bem devagar, mas bem devagar mesmo, quase parando, para a gente entrar nos detalhes. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem é esse povo, por favor? Procure entender a pergunta. Quem é esse povo que aqui foi degolado? Vamos lá. Pelo que nós estamos lendo no texto. Nós vamos ficar... Eu queria que a aula inteira em cima disso aqui, mas a gente não vai sair daqui para partir para a segunda ressurreição enquanto essa parte não for bem compreendida. Quem é esse povo que o texto fala que foi degolado? Os que converteram durante que ficou na terra, que não subiram, uai. Isso, seria uma parte, entendamos aí. Perfeito, irmã Kelly. Já está abrindo o leque, já está abrindo a luz no final do túnel. Essas pessoas que foram decoladas fazem parte daquelas que não subiram, ficaram, crentes que eventualmente vão ficar. E também
pessoas que se converteram na tribulação, ímpios, porque vai ter salvação na tribulação. Você está anotando? Eu sugiro que você anote. E muitos judeus também, né? Que vão se Isto, converter. e muitos judeus. Então, por favor, agora eu vou pedir que você anote, porque eu estou percebendo que quando você não anota, fica muito difícil. Difícil demais, pelo menos para os irmãos se lembrarem. Fica muito difícil. Eu agora vou cobrar um pouquinho de vocês escrita, redação, porque é a única maneira que vocês vão ter para não se esquecer. Não estou dizendo que vocês estejam com a memória muito fraca, mas se não anotarem, fica pior a coisa. Fica bem difícil. Tá? Então, vamos recapitular. Excelente, irmã Kelly. Irmã Kelly já deu uma ajuda aí violenta. Quem são esse povo que vai ser degolado? Crentes que eventualmente vão ficar na tribulação. Não vão negar Jesus. Não vão aceitar o sinal da besta. Não vão adorar a sua imagem. Estão anotando? Crentes. Judeus que se converterão. Que se converterão ao evangelho. E que, eventualmente, também não receberão o sinal da besta e nem adorarão a sua imagem. E gentios, ímpios, pessoas que não participavam da igreja e também do judaísmo ou do grupo dos judeus, que vão se converter e que também não vão aceitar o sinal da besta e tampouco adorar a sua imagem. Esse grupo que vai ser degolado e que vai aceitar a Cristo e não vai negá-lo, e não vai aceitar o sinal da besta, ok? E nem adorar a sua imagem, eles são chamados de mártires. São os mártires da tribulação. Está anotando? Se não está anotando, vai ficar impossível de você se lembrar. Estes são os mártires da tribulação, porque eles vão ser mortos, eles vão ser martirizados, vão ser sacrificados pelo fato que não receberão o sinal da besta e nem adorarão a sua imagem. Anotado? Estes serão os mártires. Eles vão morrer. E aí? Ficou por isso? Não. Antes que comece o milênio, preste atenção, é isso que o texto diz. Eles vão ressuscitar e reinar com Jesus no milênio. É o que acabamos de ler. Vou ler de novo, para você captar o negócio. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Há uma tradução que diz e ressuscitaram. Essa tradução vai ficar mais clara. E ressuscitaram. Mas a maioria das traduções em língua portuguesa traz e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, qual é o detalhe chamativo da primeira ressurreição? Que ela vai ter 2 etapas. Oh, meu Deus! A primeira etapa é no arrebatamento. Na ressurreição dos justos do Antigo Testamento até o último que morra segundo antes do arrebatamento. Essa é a primeira etapa da primeira ressurreição, dos salvos. Segunda etapa da ressurreição, primeira ressurreição dos salvos. Antes do milênio, os mártires da tribulação ressuscitarão. Anotou? Pegou? Conseguiram entender agora? Pegou, irmão Kleber? Mas pega com força, Pega e coloca com gorila glue aqui no peito. Para não esquecer de jeito nenhum. Irmão Kelly, pegou bonito? Pegou? Parabéns, irmã Kelly. A senhora lançou uma luz aí, a senhora entrou com um lampião, nem de querosene, entrou com um lampião de farol de milha. Iluminou, mas também a senhora estava dirigindo, né? Tinha que lançar essa luz violenta. Irmã Maria Almeida, pegou o negócio? Ou não? Vamos lá. Se a irmã Maria Almeida não pegou, voltando toda a fita. Amém, amém, pastor. Pegou, irmã Maria Almeida? Pegou tudo Muito agora? Explicadinho. Amém. Não perde, não. Olha, gruda isso no seu coração e na sua mente. Eu não tenho problema de mandar gorila glue pelo correio para a senhora, entendeu? Mas isso tem que ficar guardadinho aí no seu coração e na sua mente.
Gente, isso é sério, porque se a gente não entender esse detalhe, vai ser complicado demais avançar falando sobre a segunda ressurreição. Louvado seja Deus. Gastei quase 40 minutos para falar essa parte. Agora vamos entrar na segunda. Agora você vai entender a segunda ressurreição. Vamos lá. Página 38. A segunda ressurreição. Quando acontecerá a segunda ressurreição? A segunda ressurreição acontecerá 1000 anos após o evento da primeira. Apocalipse, capítulos 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Temos que prestar atenção ao texto. O que o texto está querendo nos dizer? Se você não entende o texto, você tem que fazer algumas perguntas. Para quem o texto está falando? De quem o texto está falando? A que se refere o texto? Procure anotar esses detalhezinhos. Se você assim está lendo o texto, igual, não está entendendo nada. Faça 3 perguntas. Para quem se dirige o texto? Para quem? Porque o texto tem um objetivo, tem um objeto, ok? Tem um destinatário. Para quem o texto se dirige? De quem ou de que está falando o texto? Aí você vai começar a abrir o leque para entender, para começar a compreensão do texto. Porque se você não fizer essas perguntas básicas, parece que você estará lendo uma outra Bíblia, que não é a que você tem nas suas mãos. Concordam comigo? Isso é muito sério. E essa matéria que nós vamos estudar, a seguinte, hermenêutica e exegese, vai dar ligeira impressão que você tem uma outra Bíblia nas suas mãos. Como é que é? É exatamente. Você vai se assustar. Parece que você está lendo uma Bíblia, mas a Bíblia tem uma outra interpretação completamente diferente. Isso é muito sério. Nós estamos falando. Vamos lá. Quem terá parte na segunda ressurreição? Então, nós temos aqui vários textos bíblicos que nos explicam quem terá parte, quem vai participar, quem vai estar envolvido na primeira ressurreição. Anotaram aí? Na primeira vão ser quem? Os salvos. Está anotadinho? Serão os salvos. Salvos. Mas na segunda, quem vai ter participação? Todos aqueles que não tiveram parte na primeira ressurreição, ou seja, os não salvos. Está aqui, ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Daniel 12, 2. Olha o que diz Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns, preste atenção aqui, ó, tem que prestar atenção no que o texto nos traz. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Percebeu aqui? São 2 grupos diferentes, tá? Vai ter o grupo que vai ressuscitar para a vida eterna. Mas vai ter um outro grupo que vai ser para a vergonha eterna. Então, são 2 grupos diferentes. Então, para a vida eterna, é automático, vai passar para a primeira ressurreição. Para a vergonha eterna, vai entrar na segunda ressurreição. Entenderam? Quem entendeu, conseguiu entender essa parte? Sim ou não? Vamos lá. Eu preciso ter certeza que estamos entendendo. Fábio, glória a Jesus. Da onde vieste? Do céu, do purgatório da terra. Oi. Ei, papai, fala sério comigo. Não acredito. Mas o homem está violento, o homem lutou com as potestades duais, deu nessa. Que Pai isso? do Senhor. Pai do Eu Senhor. sei que está no meio da aula, eu não quero atrasar ninguém, só dar um resumo aí. Saiu a esposa para buscar os meninos no meu aniversário e eu fiquei sozinho, tomando um remédio forte, que aconteceu um problema no meu tendão aqui, porque a noite inteira acordado, noite passada, e Fala eu nunca sério. sofri tanta dor na minha vida. Meu irmão. E eu fiquei no hospital hoje várias horas, tive que ir cedo, e aí Fala com sério. muito sono, aí dei aquela deitadinha, E foi embora. agora, ó. E foi embora. Meu Deus, sozinho Eu em sei, casa. eu sei o que é isso, irmão. Eu sei o que é isso. Desculpa aí a interrupção. Sem problema, eu pensei, não.
Ou o Fábio caiu no purgatório, foi para o céu ou desapareceu na terra. Mas fica tranquilo, Fábio. Já me aconteceu isso 2 vezes. De eu tomar um remédio para dor e eu dormi 36 horas. Aí a família ficou pensando, morreu. Como é que vamos sepultar o Luiz Prestes? Eu acordei 36 horas depois, pensando que eram 3 horas de sono, mas está tranquilo. Mas espero que isso não atrapalhe o nosso café na terça-feira, não, né? Espero que não, se Deus quiser. Te mandei o áudio, né? Tu ouviste o áudio? Isso. Depois a gente vai acertar os detalhezinhos, mas eu te deixei um áudio. Eu comecei para ouvir, mas quando eu vi o relógio, eu lembrei, estou atrasado da aula, aí já corri. Tranquilo, depois dá uma ouvida de novo no áudio e aí a gente vai manter contato por telefone e vamos acertar e terça a gente vai estar aí, né? Se alegrando junto e tomar... Gente, não, desculpa, não estou querendo deixar água na boca de vocês não, né? Mas na terça-feira tomar um bonito café com pão de queijo lá em Tewksbury, né? Com o Ince, com a Vanessa, com o Absai e com o Fábio, né? Acho que com o Fábio eu vou almoçar. Vou estar em Massachusetts 2 dias, né? Fazendo exames pelo Mass Health, né? E eu vou aproveitar e conhecer esse povo bonito, né? Mas fica tranquilo, eu vou conhecer vocês também. Eu vou conhecer o irmão Cléber, eu vou conhecer a irmã Kelly, irmã Cássia já conhecemos, né? E a irmã Maria Almeida, né? Não sei como, não, a gente vai cair lá em New Jersey, vamos conhecer esse povo bonito ali da DFE. Mas vamos lá então, graças a Deus que então esse texto vocês conseguiram pegar direitinho. Vamos lá então. João 5, versos 28 e 29. Não vos admireis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Anote aqui, ó, gente, baseado nesse texto, todos os 2 tipos de mortos, mortos salvos e mortos ímpios, vão ouvir o quê? A voz do Senhor Jesus. Isso quer dizer que a voz do Senhor Jesus é que vai trazer a ressurreição, tanto dos mortos salvos como dos mortos ímpios. É o que diz o texto. Vou ler de novo, para isso ficar bem claro. Não estou interpretando a minha forma de ser. O texto já ensina isso aqui, ó. Não vos admireis isso. Quem está falando? Jesus. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Entendo aqui, ó. Todos os que estão nos sepulcros. Quando fala de todos, fala dos mortos salvos e dos mortos ímpios. Entendido? Isso aqui é interessante. Temos que prestar atenção no que estamos lendo. Ouvirão a sua voz e sairão. Aí, entre os 2 pontos. O que quer dizer 2 pontos? São 2 situações que vão se abrir aqui. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Aqui está se referindo a quê? A primeira o quê? A primeira? Ressurreição. Isto, a primeira. Anota, povo, se você não está conseguindo memorizar ou ligar os detalhes. Não, eu vou cobrar isso de vocês, gente. Agora eu vou cobrar. Tem que ter tudo anotadinho. É a única maneira que você não tem como se confundir ou se esquecer. Que no momento que o aluno, a menos que a sua memória, repito, me ajude a mim, que eu preciso que alguém ajude com a minha memória. A memória está falhando, está rateando feio. Gente, aqui tem 62 anos gastos. No Fábio tem 6, tem 7, 8. Está novinho, Fábio, tem 18 anos de idade. Memória brand new, limpinha. Do irmão Kleber, meu Deus, a memória do irmão Kleber está verde. Verde, entendeu? Da irmã Kelly nem se fala, verdinho, verdinho, verdinho. Entendeu? Depois do Covid, não. Fala sério, minha irmã. Tamo junto. Porque também o Covid me quebrou um pouco. Gente, não me fala isso, não. E quando me dá branco, eu fico quase 20 minutos no limbo, no ar. Depois eu volto a uma coisa mais louca. Não sei se a irmã Kelly tem esse problema, né? Dá um apagão. Às vezes eu pego o telefone umas 3 vezes para fazer uma coisa, faço outras coisas e não lembro de fazer o que eu tinha que fazer. Acontece comigo e comigo um pouquinho pior. Eu esqueço a chave sempre dentro de casa.
esqueço. Aí, quando eu saio, eu tranquei a porta e a Que chave... vitória! A senhora esquece a chave, eu esqueço a carteira na farmácia, no supermercado, Esqueço também no as coisas. Na banco. onde que eu Mas o bom é chego, que eu aqui na esqueço. América as pessoas são de coração bom, né? E sempre tem o meu cartãozinho, né, de visitas com o meu número, para alguém me chamando. Ei, sua carteira está aqui, tem certeza que a Eu minha carteira... esqueci minha agenda, a chave do carro, tudo em cima do balcão lá essa semana e saí. Meu Depois que eu Deus. lembrei, que eu disse, nossa, Deus. Bom, Deus é bom, mas vocês têm uma memória melhor do que a minha. Com Covid, sem Covid, vocês têm realmente a memória muito melhor do que a minha. Vamos lá, então. Então, vamos anotando aí. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aí entra o que é a segunda ressurreição. O outro texto é de Mateus 25, 31 a 33. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Aqui se encaixa a questão da segunda ressurreição, por quê? Porque aqui implica em condenação, em um juízo. E aqui eu quero fazer um rápido destaque. Esse texto de Mateus 25, 31, 33 está se referindo ao juízo das nações. Preste bem atenção. No final da tribulação, Jesus regressa com a igreja para o mundo. No arrebatamento da igreja, Jesus vem para a igreja e lá levanta da terra, mas o mundo não participa. Estão me acompanhando? No arrebatamento, Jesus vem para a igreja e o mundo não vê, porque Jesus levanta a igreja até os céus. 7 anos humanos depois, que é o tempo da tribulação, Jesus regressa com a igreja para o mundo. Então, Jesus se revela ao mundo. Ok. Quando ele está regressando com a igreja para o mundo, ele coloca os seus pés no Monte das Oliveiras. Haverá um tempo, no momento que ele desça a terra com a igreja, até o momento que ele comece a governar 1000 anos no planeta, não vai ser assim. Imediatamente apertou o botãozinho, desceu, Jesus começou a reinar. Não, 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 não. Vai haver um espaço de tempo. Nós vamos falar isso na próxima aula, de 75 dias. Como é que é? Vou repetir de novo. Isso parece que vai causar um pouco de susto. Quando Jesus descer à terra com a igreja para terminar a tribulação, e antes que ele comece a governar 1000 anos no trono de Jerusalém, não será imediato, não. Vai haver um espaço de tempo de 75 dias. Quem de vocês sabia deste detalhe? Seja sincero. Ninguém sabia. E não me assusta, porque 98% dos pastores que eu converso sobre o assunto começam a rir. Só está brincando comigo. Eu não estou brincando. Estou falando um negócio muito sério. E é tão sério que eu fico de boca aberta. Como não detectam isto? Porque está na Escritura. E nós vamos chegar lá. Você vai ficar assim, ó. Ah, papai do céu, estou sabendo de mistério que eu não sabia, porque não estudou. Quando nós não estudamos, é normal. É isso aqui, ó. Está aqui a apostila. Uma coisa é eu ler a apostila, me entendam. E outra coisa é eu parar com o tempo, fazer uma leitura investigativa para buscar o quê? Detalhes. E tem coisas mais complexas, como, por exemplo, temos um texto, lemos o texto, e o mais engraçado ou mais trágico, se eu posso dizer, eu posso lê-lo 10 vezes. Não entra.
não faz sentido nenhum. Já aconteceu isso com você? De pegar um texto, ele parece simples, escuta, ele parece muito simples, mas você lê uma vez, lê duas, lê três, lê 10 vezes, mas não faz nenhum sentido, não quer dizer nada para você. Alguém já teve essa experiência? Sim ou não? Vamos ser sinceros? Acontece com todo mundo, gente. Com todos nós acontece. Ou vocês pensam que Todo sabem? mundo, quando está iniciando a ler a Bíblia, uai, que não tem entendimento nenhum. Aí está. Para quem está começando a ler a Bíblia é complicado, gente. Ou vocês pensam que o novo convertido, ou aquela pessoa que está fazendo a primeira leitura da Bíblia, ele vai ler a Bíblia rindo. Oh, meu Deus, é a glória de Deus, é muito fogo, é muito. Que é isso? Eu li Pastor, Sim. Eu dei a Bíblia para uma amiga minha aqui, aí eu falei com ela, começa lá de Mateus. Lê um capítulo por dia, mesmo que você não está entendendo, é normal. Exato. Você não vai entender de início, mas continua. Aos poucos, o Espírito Santo de Deus, e sempre ora, pede ele para poder te abrir, para te dar discernimento da palavra, né? Porque é o único livro que você lê na presença do autor. Fui explicando para ela. Maravilha! Mas continua lendo, não para, e depois sua mente vai abrindo, o Espírito Santo de Deus vai abrindo, vai dar sono, o telefone vai tocar, vai acontecer tudo isso, mas continua. Tudo. É incrível. Eu falei com ela, hoje eu leio assim 5 de uma vez, eu paro porque eu preciso dormir, mas se deixar eu vou lendo. É. Mas o mais estranho é que isso também acontece com pessoas já antigas na fé. Pessoas que têm 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40. Acontece, gente. Eu entendo que com o novo convertido é mais frequente, acontece com muito mais frequência, porque ele está começando na fé. Mas e as pessoas que têm 20 anos, 30 anos, 40 anos? Ou vocês pensam que isso não acontece? Claro que acontece. Talvez não na mesma... O meu marido começou a ler outro dia, aí ele ficou um tempão lendo um capítulo, mas assim, ia e voltava. Não dá, ele quer entender dele mesmo, mas não consegue, porque a revelação de que nós dá mesmos não funciona, não. De nós mesmos, vamos ser sinceros, ele não funciona. Ele lia um monte. Não, de nós mesmos não funciona, né? Quando chega um ponto que paramos ali, temos que pedir o quê? Primeiro, a iluminação do Espírito Santo, que ele nos ilumina. Segundo, ele vai nos dar recursos para o quê? Estudar. O que me preocupa hoje não é apenas os cristãos que não têm, digamos, compromisso na igreja ou funções na igreja, mas me preocupa muito que pastores estão desprezando o estudo básico das Escrituras. Estou falando do básico, como nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é básico, não estamos no médio, nem no bacharel, nem no mestrado e nem no doutorado em teologia. Mas me preocupa que hoje tem pastores que estão desprezando o básico. Olha, se eles estão desprezando o básico, como é que a igreja vai encarar, então, a palavra de Deus? Ela não vai sair da superfície, aliás, não vai sair da superfície, ela só vai ficar nadando na superfície, no momento de querer entrar na profundidade, vai dar problema. Aí vem as seitas, vem as heresias, vem os testemunhos de Jeová, vem os mormons, vem os adventistas e pega todo esse povão. Você acredita ou não? Já vi uma igreja todinha ser levada por mormons, testemunhos de Jeová e adventistas. Por quê? O pastor não motivava a igreja a sair da superficialidade. Isso é uma questão de tempo. A igreja pode estar crescendo, sendo abençoadíssima, porque a obra é dele, ele que manda, né? Ele que dá o crescimento, mas se a igreja não tiver a base da palavra, lá na frente a igreja vai ter uma surpresa. Não estou desejando mal para nenhuma igreja local, mas é um fato, isso é um fato, não tem jeito. Uma igreja vai durar até o momento que vierem os desafios, e Deus permite que um mormon se encontre com uma família, que um testemunho de Jeová se encontre com uma família, que um adventista, e aí? Aquela igreja ou aquele membro daquela igreja que vai ter suficiente base para se safar? Não. E aí vai. Aí, a partir do momento que comecem a haver perdas, alguns desses pastores, infelizmente, um pouco tarde, claro, vão reconhecer a necessidade de levar a igreja à profundidade da palavra. Mas esse é um assunto que, infelizmente, é complicado de falar, está acontecendo demais hoje, que Deus tenha misericórdia
né? Que desperte a você, minha irmã, meu irmão, que está aí estudando a Bíblia, né? Que possa você ser uma inspiração até para o seu pastor. Se ele não tem interesse em que as coisas avancem, se ele tem, amém, glória a Deus, mas que você também então seja inspiração para outros. Vamos lá, então. O juízo das nações. Preste atenção. Quero só abrir esse rápido parênteses. Quando Jesus descer com a igreja no final da tribulação, vai haver um período de 75 dias, até o início do milênio. 30 dias, Jesus vai usar para limpar o templo, que terá sido contaminado pelo anticristo na segunda metade da tribulação. 30 dias, Jesus vai tomar para limpar. E 45 dias ele vai julgar as nações que trataram bem e maltrataram bem a Israel no período de 7 anos da tribulação. Este juízo é chamado juízo das nações. Não é sobre pessoas, anote, nações. Como é que vai funcionar? Mateus 25, 31 ao 40 dá detalhes. Na próxima aula a gente encaixa para falar um pouquinho mais detalhado sobre isso. Mas, resumida, a coisa vai funcionar assim. Vai sair um grupo de pessoas que sobreviveram à grande tribulação. E aí, para entrar no milênio, elas terão que confessar a sua lealdade a Jesus Cristo. Terão que confessar a sua lealdade a Jesus Cristo, a sua fidelidade. Para que isso aconteça, elas vão ser submetidas a um crivo, que é o chamado juízo das nações. Então, Jesus vai separar aquele grupo que bem tratou Israel e que aceitou a mensagem do Evangelho do Reino. Vai separar aquele outro grupo que maltratou Israel e que rejeitou a mensagem do Evangelho do Reino. Estão me entendendo? Então, Jesus vai separar 2 grupos. O texto de Mateus 25 fala ovelhas e bodes. Anote aí, ovelhas. O grupo que tratou bem Israel. E o grupo que aceitou o Evangelho do Reino. Ovelhas. Bodes. O grupo que maltratou Israel na tribulação e que rejeitou, consequentemente, também o Evangelho do Reino. Jesus vai separar esses 2 grupos. E vai deixar bem claro, vocês maltrataram Israel, vocês rejeitaram o Evangelho do Reino, vocês, à luz da minha escritura, são chamados de nações bodes. Aí Jesus vai virar para outro grupo. Olha, vocês cuidaram, protegeram Israel na tribulação, amaram Israel, e vocês aceitaram o Evangelho do Reino que os meus filhos judeus pregaram. Então fica aqui nesse ladinho aqui, Vocês, então, são ovelhas, nações ovelhas. Então, vocês vão entrar e vão governar comigo no milênio. E as nações bodes, o que ele vai fazer? Ele vai separá-las e está lá no texto, Mateus 25, 31 a 40. Vai lançá-las direto no lago de fogo e de enxofre, vão estreá-lo. Mas vou repetir, os juízos aqui não são de pessoas, são de nações. Exemplo, a Itália, vamos dizer que a Itália, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e França são as nações que sobreviveram às catástrofes da tribulação. A Itália maltratou Israel, Brasil cuidou de Israel, Inglaterra cuidou de Israel, França maltratou Israel. Então, 2 nações que cuidaram de Israel e 2 que maltrataram. Como o juiz é de nações, então Deus vai jogar a responsabilidade de quem tratou bem e quem maltratou sobre os governantes, aqueles que representarão as nações. Se o presidente da Itália ou o primeiro-ministro da Itália estiver vivo representando a nação da Itália, e se a Itália maltratou Israel, ela será chamada de nação bode. Então, a Itália vai ser cortada do rol, da lista das nações que vão estar no milênio. Então, no milênio, essas nações não vão existir. Mas os italianos, sim. Eventualmente, o povo italiano que tiver se convertido para Cristo, eles vão estar lá no milênio. Mas a nação
o país Itália é eliminado por causa da responsabilidade da Itália em ter sido o quê? A nação que maltratou a Israel. Todos estão me entendendo? Todos estão me entendendo? Sim ou não? Isto. Ou seja, Jesus não vai penalizar os italianos, vai penalizar o representante da nação, caso esteja vivo, e automaticamente vai eliminá-la da existência da lista das nações. Elas não vão constar no milênio. Aí, digamos que a Inglaterra ou o Brasil tenham cuidado de Israel, bem tratado de Israel. Aí Jesus vai chamar dessas nações de ovelhas. Aí Jesus vai dizer: vinde para mim, benditos de meu Pai, e entrai no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Opa! Lembraram desse texto? Essa passagem está ligada às nações que serão chamadas ovelhas e que vão governar com o Senhor Jesus Cristo. Aí o Brasil, a Inglaterra, porque foram chamadas nações ovelhas, vão aparecer na lista das nações no milênio. Em outras palavras, no milênio, centenas de nações vão desaparecer. As nações, mas os habitantes vão existir. Os habitantes que terão se convertido, terão aceito a Jesus Cristo como Rei e Senhor, isso não é problema. De repente, a Alemanha, a Itália, a Grécia, a Rússia não existem, porque entrou na lista das nações bodes. Mas os russos, os italianos vão existir, porque vai ter gente salva, vai ter gente redimida no sangue do Cordeiro. Compreendido essa parte? Porque o juízo é sobre nações. Esse juízo vai durar 45 dias. E antes dele, repito, Jesus vai tomar 30 dias limpando o templo de Jerusalém. Terminam os 30 dias, aí vem 45 dias de juízo no Vale de Josafá. Na próxima aula eu vou dar a cronologia em textos bíblicos para vocês acompanharem, porque vai ser o ponto de partida para entrarmos dentro do milênio. Vamos lá. Ressurreição para julgamento. Vamos falar então agora do juízo final. Por que a segunda ressurreição ela é importante? Não para nós, mas ela é importante para aqueles que já estão hoje, alô, condenados, hoje. Não sei se vocês já leram na Bíblia. Eu vou entrar bem agora nessa parte, bem interessante. Temos o mundo dos vivos, que é este mundo que eu e você participamos. Mas tem o mundo dos mortos para nós. Entenda isso aqui, é para nós. Mas na visão da eternidade, eles estão vivos e conscientes. Ou na visão da eternidade, ou seja, na visão de Deus, eles estão vivinhos e conscientes, bem vivos e conscientes. Eles estão em duas esferas, numa inferior e numa superior. Quem está na esfera inferior? São os ímpios, os perdidos, estão lá no lugar de tormentos, que Mateus 16, 18 chama de inferno, ou a palavra grega Hades, ou a palavra hebraica Sheol. Sim. Você acha que alguma dessas pessoas assim que morreram assim, você acha que é possível elas terem morrido assim sem conhecer Jesus? Não, impossível. Sem ter ao menos ouvido falar? Impossível. Impossível. Eu vou postar para vocês essa semana um gráficozinho das 8 leis de Deus. Olha que interessante. Deus tem 8 leis, através das quais o homem escolhe ter Deus na sua vida, na pessoa de Jesus Cristo, ou decide rejeitá-lo. Romanos capítulo 1, anote aí, Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 25. Ali o apóstolo Paulo dá uma explicação maravilhosa, que ninguém, veja bem, ninguém, sem exceção nenhuma, vai partir para a eternidade com uma desculpa. Não conhecia o Evangelho, não conhecia Jesus. Gente, é uma coisa meio complicada da nossa mente humana, que é pequenininha, entendermos e aceitarmos isso, mas todos, sem exceção, receberão essa oportunidade. E essa oportunidade ela está distribuída nas
8 leis de vida. Nas 8, deixa eu ver se eu tenho essas leis aqui, que eu já quero postar já para vocês. Deixa eu ver aqui. Me deem 2 minutinhos, que eu tenho aqui nos meus arquivos. Se está aqui, eu mando agora para vocês. As leis de Deus. Deixa eu ver aqui. Se estiver aqui, eu já mando agora. Aí vocês vão entender estas 8 leis. Tem uma parte também que fala que na Bíblia, eu não sei te dizer qual, mas eles falam que naquela época, porque eles queriam que Jesus voltasse, então eles saíram pregando a todos, para todo mundo. Foi uma tentativa, mas que não, como eu posso dizer, não encaixou. Deixa eu ver aqui. Eu já ouvi pastor falando isso. Mas em base a quê? Dizem que eles falam... na verdade, eu não vou te falar que foi eu que li, porque eu não li. Eu vejo eles pregando sobre isso aí, que tem muitos que falam assim, que enquanto a palavra do Senhor não for levada aos 4 cantos, né, para muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que Jesus não viria. Eu já ouvi muito, cresci ouvindo. Baseado em Mateus 24:14. E esse evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Bom, deixa eu puxar aqui na minha Bíblia Thompson, mas eu vou mandar para vocês, porque eu tenho em algum arquivo, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu puxar aqui uma Bíblia Thompson. Ok. Eu tenho aqui ela em espanhol. Isso aqui é importantíssimo nós entendermos, mas é importantíssimo. São as leis que Deus colocou, e através destas leis nenhum homem pode ser condenado, porque todos os homens estão sujeitos a estarem dentro desta lei. Deixa eu ver aqui. Mesmo que esteja em espanhol, eu vou fotografar, porque eu tenho ela em algum lugar, em algum arquivo em português. Deixa eu só alcançar aqui o gráfico. Algum de vocês tem a Bíblia Thompson, por um acaso? Não? Isso, então vai facilitar muito. Eu creio que o Fábio não tem a Bíblia Thompson, né? De repente até vai ser um... Eu tenho, pastor. Maravilha. Deixa eu só localizar aqui. Só localizar o gráfico. Eu tenho ela, pastor. Tem? Então, ótimo, ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou somente fotografar isto. 7 promulgações da lei divina. Maravilha. Deixa, então, eu fazer essa foto. Vai estar em espanhol. Isto. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer para que a coisa fique bem... Deixa eu ver aqui. Isso aqui é de uma importância enorme. Mas eu tenho ela em português, eu vou passar para vocês esse gráfico. Maravilha, ok. Perfeito, acabei de enviar agora. Vocês podem ir lá no grupo? Por gentileza, vamos lá no grupo. Bom, Kleber, se puderem ir lá no grupo, só para o irmão visualizar, que é importante o irmão visualizar isso aqui. Está em espanhol, mas eu tenho ele em português, e assim que eu localizar o arquivo, eu mando para vocês, até colorido. Deus estabeleceu 7 leis. A lei dele está em 7 situações. Escrita na natureza, Salmo 19:1. Escrito na consciência, Romanos 2:5. Escrito nas tábuas de pedra, Êxodo 24:12. Cristo, a palavra viva, João 14. Todas as escrituras, Romanos 15:4. Escrita no coração, Hebreus 8:10. E os cristãos como epístolas vivas, 2 Coríntios 3:2, 3. Na base destas 7 leis, preste muita atenção aqui, por favor, na base dessas 7 leis, nenhum ser humano terá desculpa de que foi condenado. Nenhum. Um exemplo, o indígena, lá no meião da Amazônia, nenhum missionário, ninguém chegou para pregar o evangelho.
Mas o que leva um indígena a se inclinar diante do sol, da lua, das estrelas, para oferecer o quê? Adoração e sacrifícios. Quem ensinou o indígena isso? Ninguém ensinou ele. Está dentro dele a necessidade de reconhecimento de uma entidade superior. Isso quer dizer que Deus, por ocasião do pecado, que dilacerou a imagem moral e espiritual dele dentro do homem, o homem criou um vazio, se criou um vazio gigantesco dentro da alma do homem. E esse vazio exige o quê? Uma busca incessante deste ser superior que é Deus. Ele não consegue reconhecer por causa do bloqueio do pecado, compreende? O pecado cega, o pecado impede de ver a verdadeira luz da glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Mas o indígena sabe, tem um Deus, tem um Salvador, tem um Criador, mas ele não sabe quem é esse Salvador, quem é esse Criador, porque o pecado está bloqueando o entendimento dele. E no afã, na angústia, no desespero, entendeu? De dar adoração a este ser superior, ele se inclina diante do rio, do sol, da lua, das estrelas, dos animais, entende? É o que Paulo diz lá em Romanos 2,15, tá? Leiam esses textos com tranquilidade. Eu sugiro a vocês darem uma olhadinha. Eu vou passar esse mesmo gráfico para vocês em português. Mas se vocês têm a Bíblia Thompson, está lá no finalzinho. Tá? Está lá no finalzinho, vai ajudar demais. Aí eu acho que você que tem a Bíblia Thompson, é importante você ler 7 promulgações da lei divina. Então, irmã Kelly, ninguém vai para o inferno com a desculpa, não me falaram. A natureza fala de Deus, entende? Aqui, então, tem um estudo, né, sobre isso. Eu achei Isso, exato, aí está. A minha é português. Isso, tome um tempinho. Eu também tenho lá em português, mas está mais velhinha que os meus dentes. Então, eu uso mais em espanhol e em inglês. A minha Bíblia Thompson, eu tenho ela em português e em inglês. Mas em espanhol eu nem apresentei aqui. Porque Mas espanhol é quase a mesma coisa de inglês. De português. Quase, não é tudo 100%. Dá para entender bastante coisa. Dá para entender, digamos, 70%. Agora, 30% a senhora fica perdida no ar, porque a tradução de Reina Valera, comparada a Almeida, ela é um pouquinho diferente, mas é parecida. Entenderam, então? Ninguém vai chegar no inferno dizendo, não me falaram da salvação, porque se foi dada a oportunidade, de uma certa forma ou de outra. Vamos lá, então, gente. São 9h50, eu vou usar mais 15 minutinhos para fechar essa aula, tá? Porque é importantíssimo entendermos isso aqui, ó. Como é que vai acontecer o juízo final? Porque as pessoas vão ser julgadas e lançadas no lago de fogo e enxofre. Primeiro, rejeitaram a Cristo. Segundo, rejeitaram a salvação em Cristo. Terceiro, rejeitaram a palavra de Deus. Aonde estão estas pessoas que serão julgadas? Resposta: estão no Sheol, ou no Hades, ou no lugar de tormentos, ou no chamado inferno temporário, tá? Está nas partes baixas da terra, não quer dizer que está no centro da terra. A Escritura diz que está abaixo da terra, exatamente aonde não podemos especificar, porque a Bíblia não dá detalhes. Segundo a parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas 16, 21, 30, nos mostra que eles estavam, naquela ocasião, tá, no mesmo nível. Lembre-se que, nesta parábola, Jesus ainda não havia morto e nem ressuscitado, mas os dois mundos, chamado inframundo, estavam, de uma certa forma, no mesmo nível. Nós mandamos um gráfico para vocês, está aí. Eu vou te dar uma passadinha dele daqui a pouquinho, tá? Então, de um lado estava o lugar de tormentos, também conhecido como Sheol, e do outro lado, chamado Seio de Abraão. E no meio estava o Poço do Abismo. Deixa eu entrar aqui no gráfico, vai ficar melhor para vocês entenderem. Isto, se eu ficar falando e não der uma visualização, pode dar uma zebra daquelas. Ok. Ok, todos estão enxergando o gráfico? Sim ou não? Todos estão enxergando o gráfico? Todos estão enxergando o gráfico? Não? Que legal. Vou fechar e vou abrir de novo. Todos têm que estar enxergando.
E agora? Todos estão enxergando o gráfico? Bom, Kleber está enxergando, Fábio não está enxergando ainda. Algum problema na conexão. É Está suposto... falando o último grupo de slides? Isto. Fábio está enxergando isso. Creio que irmã... Não está enxergando, Fábio? E agora? Agora foi. Agora foi. Isso. Maravilha. Isto. Esse é o arquivo que eu mandei para vocês nos e-mails. Depois, se você não recebeu no seu e-mail, por favor, me avise. Pastor, não recebi. Eu te reenvio de novo. Mas eu enviei no grupo. Está lá no grupo. Está lá no grupo. Ok. Está aqui, ó. O Sheol Hades. Do outro lado é o lugar de tormentos. Do outro lado era o seio de Abraão. O Abaddon, também chamado Sheol Hades, é o compartimento do Sheol Hades, onde eram e ainda serão lançadas as almas dos ímpios quando morrem. Lucas 16, 22b, verso 23. Do outro lado é o seio de Abraão. É o compartimento do Sheol Hades, onde jaziam as almas dos que morreram na justiça até a ressurreição de Jesus. Lucas 16, 22. Temos o Tártaro, que é a parte mais profunda do abismo, e lá que, segundo Pedro, estão aprisionados os anjos caídos mais perigosos, reservados para o dia do juízo final, 2 de Pedro 2,4. O abismo é nos compartimentos do Sheol Hades, no qual faz separação entre os ímpios e os santos. Será também o lugar onde Jesus prenderá Satanás por 1000 anos. Então, Satanás vai ser preso aqui, ó, no abismo. Ok? Enquanto ocorrer os 1000 anos, antes que comece os 1000 anos, Satanás vai ser preso aqui, no abismo. O Tártaro é um outro inferno, porque a Bíblia fala de 3 infernos. Sheol Hades, que aí entra ao lado do chamado lugar de tormentos, aonde estão as almas de todos os ímpios quando morrem. Então, esse é o primeiro. Aí temos o Tártaro, que é onde estão os anjos caídos, os anjos que participaram da revolta de Lúcifer lá no passado. E tem o Geena, que é o lago de fogo e enxofre, que é o inferno final, o inferno definitivo. Deixa eu voltar aqui, ó. Paraíso ao seio de Abraão, lugar de tormento, o grande abismo e o Tártaro. Está aqui os 3 infernos. Primeiro inferno, está aqui, ó, lugar de tormento. Segundo, Tártaro. Então, Hades ou Sheol. Tártaro e Geena. Primeiro inferno, hoje, habitando os mortos ímpios. Tártaro, hoje, habitando os anjos caídos que participaram da revolta com Lúcifer lá no passado. E amanhã, porque na nossa perspectiva hoje, humana, ele não existe, mas da eternidade ele já existe, que é o Geena, que é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O paraíso ao seio de Abraão está vazio. Como é que é? Está vazio porque depois da ressurreição de Jesus, Jesus transferiu as almas dos mortos salvos, ó, para o terceiro céu. Então, hoje eles estão aqui, ó, no paraíso. Então, todos os mortos salvos passam a habitar o paraíso após a separação do corpo. Morreu salvo, não desce, sobe para o paraíso. O ímpio morreu, desce para o lugar de tormento. No dia do arrebatamento da igreja, todas as almas dos salvos aqui do terceiro céu, né, que é o paraíso, descem para se encontrar com seus resíduos de corpos para receberem o corpo glorificado. E, enquanto isso, os ímpios já têm consciência que vão ressuscitar para serem julgados. Receberão um corpo parecido com o nosso, só que este corpo não será destruído pelas chamas do Geena ou do lago de fogo e enxofre. Ao contrário, este corpo que eles vão receber, ele sendo parecido com o nosso, eles sentirão a dor da queimadura por toda a eternidade, com o detalhe que o corpo não se desintegra, não se desfaz pelo efeito do fogo. Então, esse grupo sai daqui,
recebe a ressurreição, aparece no juízo do grande trono branco, já sabem que já estão condenados, só vão ser sentenciados, vão receber a sentença final, hein? Vão ser lançados num lago de fogo e de enxofre. Vamos ler o texto. Está aqui de Apocalipse, capítulo 20, lá na apostila. Vou sair a isso. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Diz assim: E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Primeira parte do julgamento, obras. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito no livro. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. 1 de Pedro 4, 8, 18 e 19 diz: Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e começa por nós. Qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio, pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. 1 de Pedro 4, 18 e 19. Aí temos o texto de Romanos 2, 5, 8. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em favor do bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas a ira e indignação aos que são contenciosos e obedientes à iniquidade. Romanos 2, 5, 8. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. Lucas 14, 13, 14. Aí, virando a página, lá na página 39, nós temos dois textos ainda. De 1 de Timóteo 6, 17 a 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos, que pratiquem o bem e se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. 1 de Timóteo 6, 17 e 19, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Então, esses textos que acabamos de mencionar, ela envolve a primeira parte do julgamento, ou seja, o julgamento pelas obras. Vamos abrir aqui o nosso gráfico, já estamos finalizando, e nós vamos dar continuação na próxima aula. Vamos lá. Todos estão vendo este gráfico? Todos estão vendo esse gráfico, por favor? Isso, maravilha. Esse aqui é o gráfico que mostra o juízo final. Ok. Todos os ímpios ressuscitarão na presença de Jesus. Antes desse julgamento do trono branco, o que vai acontecer? A besta, o falso profeta e o dragão já serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte ou Geena. Estes três não serão julgados diante do trono branco. Eles já foram sentenciados por antecipação.
Deixa eu explicar para vocês. A primeira besta é o anticristo, aquela besta que sai do mar. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 ao 10. O falso profeta é a segunda besta que sai da terra. Apocalipse 13, do 11 ao 18. Se você não anotar, eu vou fazer essa pergunta lá na frente e você não vai se lembrar. A primeira besta é o anticristo. E o anticristo sai do mar. E mar fala de nações, países. Quem são essas nações das quais vai se levantar a primeira besta ou anticristo? A União Europeia, a atual União Europeia. A segunda besta, ela sai da terra. O que quer dizer terra? A nação de Israel. Então, a segunda besta, a nação de Israel, é o falso profeta. E o dragão, quem é? É o próprio Satanás. No passado, Satanás era chamado de estrela da manhã, o filho da alva, que a Bíblia, na Vulgata Latina, a Bíblia com a tradução em latim, traz o nome de Lúcifer, ou Lúcifer. O nome Lúcifer, tente procurar na Bíblia, você não vai encontrar. Não existe, porque ela faz parte da Vulgata Latina e ficou popularmente Lúcifer como o nome do anjo que guardava a presença de Deus, o querubim, né, da guarda de Deus, certo? Mas, segundo Isaías 14:11, ele é chamado de estrela da manhã ou filho da alva. E o latim, a tradução latina Vulgata, traz o nome Lúcifer. Quando Lúcifer, ou estrela da alva, o filho da alva, se rebela contra Deus, ele muda o seu nome para Satanás, em hebraico, adversário, opositor, ou diabo, diabolos, caluniador, aquele que lança os irmãos contra os outros, que também a Bíblia o chama de dragão ou serpente. Então, estes três aqui, já são lançados direto na segunda morte, no lago de fogo e enxofre. Quem vai estar de pé ressuscitado no trono branco, então? Os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono. Esses serão os ressuscitados na segunda ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Ok. Quem são os condenados ao lago de fogo, segunda morte? Já falamos, a besta, o falso profeta, o dragão. Eles já foram condenados e enviados sem qualquer julgamento. Mas os ressuscitados da segunda ressurreição, que serão julgados aqui, diante de Jesus, e a morte e o inferno vão ser jogados dentro do segundo inferno, ou Geena, ou conhecido como Lago de Fogo e Enxofre. Qual vai ser a base do julgamento? Vamos falar isso na próxima aula. 3 livros vão ser abertos. Preste atenção. 3 livros vão ser abertos. O livro da vida, o livro das obras e o livro da vida do Cordeiro. A Bíblia diz, e todo aquele que não for encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Lembra-se desse texto? Sim ou não? Lembra-se desse texto? Mas para estar escrito no livro da vida, olha que interessante, tem que estar escrito no livro das obras, e no livro da vida do Cordeiro. Olha que interessantíssimo. Então, ninguém vai estar escrito no livro da vida, se primeiro não passar pelo livro das obras e pelo livro da vida do Cordeiro. Daí eu peço que vocês, por favor, talvez eu nunca pedi até agora, mas eu vou pedir agora, por favor, que é para o bem de vocês. Dever de casa. Leiam a página 38, onde diz, primeira parte do julgamento, obras. Leiam a página 39, por favor, que fala de santificação, presunção, maldade e amor ao próximo. Leiam a página 40, amor aos irmãos, frutos. Cristãos serão julgados.
Leiam a 41, segunda parte do julgamento, livro da vida. Passos para ter o nome escrito no livro da vida. Então, leiam a página da 39 a 41, antes do milênio. Não precisa entrar na parte do milênio, porque a gente vai destrinchar isso bem na próxima aula. Se você ler da página 39 até a 41, antes do milênio, na próxima aula vai facilitar muito eu explicar a vocês a questão do livro da vida, do livro das obras e do livro da vida do Cordeiro, ok? Como eu já falei a vocês. Quem estiver escrito no livro da vida tem que ter passado primeiro pelos 2 outros livros. É o que esta parte da apostila que eu pedi que vocês leiam vai dar uma melhor claridade, uma melhor explicação à luz das Escrituras. Posso contar com vocês que vocês vão ler da 39 a 41, mas tem que ler. Se não ler, vai me dar um bom trabalhinho na próxima aula para continuar. Como hoje deu um pequeno trabalho, mas não estou chateado, não me arrependo de ter batido bem na tecla. Deixa eu terminar aqui fazendo algumas perguntas. Quantos entenderam bem a diferença da primeira e da segunda ressurreição? Todos entenderam bem a diferença? Todos entenderam o detalhezinho que pouca gente percebeu da primeira ressurreição? Alô? Entenderam? Que ela vai ser em 2 fases. Primeira fase da primeira ressurreição dos salvos, no arrebatamento. Segunda fase da ressurreição dos salvos, antes do milênio, por causa dos mártires da tribulação que vão ressuscitar, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Mas tem um outro detalhe que eu não falei, mas vou falar agora. Os mártires da tribulação, quando ressuscitem para governar com Jesus 1000 anos, olha lá, quer anotar para terminar com chave de ouro a aula de hoje? Eles vão ressuscitar, vão governar com Jesus, mas não vão ter galardões. Não vão ter galardões. Os galardões estão reservados para os salvos ou ressuscitados salvos que participarem da primeira etapa da primeira ressurreição. Ou seja, aqueles que forem ressuscitados no arrebatamento sobem para o céu com Jesus. Estão se lembrando? E ali participam do tribunal de Cristo, vão receber os galardões e depois vão participar das bodas do Cordeiro e regressam com Cristo. Mas os mártires da tribulação ressuscitam para governar no milênio com Cristo, mas não recebem galardões e nem participam das bodas do Cordeiro. Que interessante! Mas estão salvos. Porque galardão não implica em salvação. Anotaram? Galardão não implica salvação. É o reconhecimento que Cristo terá por aqueles que fizeram a sua obra, amaram a sua obra. Tudo está bem entendido hoje ou não? Pastor, que aula apertada. Foi apertada. Porém, essa partezinha, foi importante ser bem mastigada para que vocês agora vão entender a questão do juízo final, do milênio e do novos céus e nova terra. Vai estar tudo ligado. Por isso que essa parte hoje foi um pouquinho mais difícil, que vai ajudar vocês agora a visualizarem bem o juízo final, o milênio, aqui na ordem da cronologia, primeiro milênio, e depois o juízo. Mas eu decidi inverter a ordem, para vocês entenderem as conexões. E depois do milênio, novos céus e nova terra. Gente, Deus falou alguma coisa hoje conosco aqui, ou pelo menos comigo, falou e muito. Não sei com você. Fala com alguma coisinha com você? Se falou, levanta uma mãozão para cima e diz: obrigado, Senhor, tu me falaste algo. Ainda que eu fique apertado no início da aula, porque, olha, eu fiquei agarrado na primeira ressurreição. Mas a primeira ressurreição é de bênção, no momento que entendemos, certo?
Dúvidas? Perguntas? Tudo acertado por enquanto, por hoje? Tá tudo bem? Perfeito. Parece que é só a irmã Kelly, né, que me manda pergunta no WhatsApp, né? Acho que ninguém aqui está com dúvidas. Mas hoje eu cheguei à conclusão que as dúvidas aqui estavam grandes. Talvez vocês estão acanhados, tímidos, meio sem jeito, mas eu deixo bem claro, gente, eu estou à disposição. Eu trabalho tanto como E você vocês. não me respondeu. Mas vou A responder, minha tranquilo. Eu estou acumulando umas 2 aí para lançar, né? Ai, Jesus. Fica tranquila. Ah, Sabia que vai querer colocar isso. Não é que estou esperando que ela acumule pelo menos mais 2. Acumulando mais 2, mas se não acumular, essa semana eu já estarei respondendo no início da próxima, como muito. Tá? Mas se você tiver alguma dúvida, porque escatologia, irmãos, é difícil. Não pensemos que sabemos algo de escatologia. Eu ainda não sei quase nada de escatologia, gente. Eu estou há 48 anos estudando, ainda estou engatinhando, estou na fraldinha ainda, gente. Falei em fraldinha, me deu fome agora, né? Comer uma boa fraldinha não mata ninguém, né? Quem sabe comer uma boa fraldinha, né? Olha a minha maldade, né? Eu e o Fábio, na terça-feira, comendo uma fraldinha. Olha a minha vontade, olha a minha maldade na insinuação, né? Deixa quieto. Não se mata para conseguir fraldinha, não, né? É minha carne preferida, né? Picanha me chama a atenção, mas uma fraldinha bem feita. Deixa quieto, Fábio. Esquece que eu falei, porque eu estou com fome, não comi direito hoje, eu estou com fraldinha na minha cabeça. Gente, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Fábio, depois ouve lá o áudio, tá bom? E aí a gente continua mantendo contato, mas terça estamos aí agarrados, né? Se eu não estiver contigo na terça, eu acho que eu tenho até um infarto. Eu vou voltar para Orlando com dor de cabeça, com dor de peito, mas não, mas a gente vai estar lá, né? Vai ser bonito, né? Fábio, né? Vamos estar com o Fábio, com o Abissai, se Deus quiser, com o Ince e com a Vanessa. Vai ser um encontro assim especial, né? Mas lá na frente a gente vai ter também um encontro aí com o irmão Kleber, com a irmã Kelly. Em algum lugar a gente vai se encontrar, né? Ou em New Jersey, ou em Worcester, mas a gente vai se encontrar com a graça do nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus, né? E pedir com que a bênção dele, agradeço o esforço enorme que cada um de vocês fizeram no dia de hoje. Obrigado, irmão Kleber, pelo grande esforço. Fábio, né, que chegou aí, com os olhos meio coladinhos, mas chegou, graças a Deus. Chegou, eu já vivi essa experiência de tomar remédio e ficar parado no tempo. Obrigado, Fábio. Obrigado também, irmã Maria Almeida, né, que hoje também teve dificuldades com o seu vídeo. Obrigado, irmã Kelly, irmã Cássia. Obrigado pelo grande esforço que vocês colocaram para estarem hoje conosco nesta aula de escatologia. E peço, por favor, estejam orando pela turma de quinta-feira, né? Estamos com uma queda enorme de alunos. Não quero fechar esta turma da... Pastor, Sim, só fale. uma dúvida, que Fale. tem algumas perguntas assim que são bem diretas, aí a gente responde sim, mas tem que justificar ou só sim ou não? Se possível, sim. Se possível, porque existem textos na Bíblia que dão margem para uma boa justificação. A senhora pode ser bem sucinta, bem resumida, bem objetiva. Há textos que não dão margem para a senhora justificar, mas aqueles que a senhora puder justificar, eu agradeceria. Ainda que seja numa frase curtinha e objetiva, ok? Lembrando, né, já que ele tocou a questão do questionário, que o questionário tem a data de entrega máxima 18 de agosto. Fiz essa postagem aqui. Passou de 18 de agosto, eu já, infelizmente, não vou receber o seu questionário e aí você vai ficar prejudicado na sua nota final de escatologia. Tá bom, gente? Muito obrigado de todo o meu coração. Deus abençoe. Fomos hoje 5 alunos, mas graças a Deus. Vamos estar orando, repito, para que Deus possa ou manter essa classe com 5 alunos ou mandar mais alunos, porque se chegarmos a 3, 2, eu vou ser forçado a fechar essa classe por dificuldades de manutenção. Tá? Mas vamos estar orando que Deus vai entrar na causa, vai motivar outras pessoas, né? Eu estou correndo atrás, né? Mas está difícil encontrar alunos para quinta-feira. Para terça eu já encontrei 3, para quarta eu já encontrei 5, para quinta ninguém está disponível, está difícil. Mas Deus vai, quem sabe, usar você, usar o Kleber, vai usar o irmão Fábio, usar a irmã Cássia, a irmã Maria Almeida, pode usar a irmã Kelly para indicar alunos que queiram ter o compromisso, né, de estudar a esquerda. Eu sei que não é fácil, é difícil. Você sabe como é duro estar aqui às quintas, mas eu confio que Deus
vai entrar com uma ação, com uma intervenção. Vamos pedir a nossa irmã Kelly nos dirigir uma curta palavra de oração em agradecimento, né? Agradecendo esta aula de hoje e já agradecendo também, né, por fé. Eu já quero agradecer por fé os futuros alunos da classe da quinta-feira. Eu já quero realmente agradecer. A gente não está vendo mais, não estou vendo nada, mas eu quero já agradecer por fé que o Senhor vai mover as águas, né? E vai enviar alunos para que a classe da quinta-feira continue se mantendo satisfatoriamente. Irmã irmã Kelly, nos dirigindo uma palavra final de oração, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, neste momento quero te agradecer, Senhor, por essas horas, Senhor, que estivemos aqui em tua presença, aprendendo da tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Luiz Prestes, Senhor, que se disponibiliza, Senhor, em levar a tua palavra para nós, ó Deus. Abra, Senhor, o nosso coração, Senhor, Aleluia. abra nossa mente, Senhor, dá-nos entendimento da tua palavra, Pai, é o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, envia, Pai, alunos, Senhor, para que essa turma não venha se fechar, Pai. Toca nos corações, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a divulgar a tua palavra, Senhor. A compartilhar, Senhor, a tua palavra. Ajuda-nos a arrumar tempo, Senhor, também para poder, Senhor, estar estudando, Senhor, a tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Para poder estar buscando mais de ti. Não é fácil, Senhor. Sabemos que o cansaço nos consome, Pai. Este lugar nos consome, na verdade, Senhor. Mas o Senhor tem misericórdia de nós, ó Deus. Amém, é verdade. Abençoa a cada um que puderam comparecer hoje aqui, Senhor, na sala, Senhor, e também abençoar aqueles também que não puderam estar, mas que vão estar assistindo a aula, Pai. Sim, meu Deus. Que o Senhor possa falar grandemente em nossos corações, Senhor. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Amém. Amém. Não vai embora sem antes pronunciar o nosso lema. Alô, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. E E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Aleluia. Deus os abençoe. Ótimo final de quinta, ótimo final de semana. Deus os abençoe e até a próxima quinta, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado pelo esforço de todos. A paz do Senhor, Deus os abençoe. Amém, pastor.